665 séculos. 665 séculos parece tempo pra caramba, vai? Pô, parece, tempo demais, assim. Deve ser o tempo que a humanidade tem de escrita, talvez. Mas 665 séculos são o número de horas assistidas de pornografia apenas no ano de 2019. O Pornhub divulgou que ele teve mais de 6 bilhões de horas assistidas de pornografia. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre como a minha opinião sobre pornografia mudou nos últimos anos e quais foram alguns dos fatores principais pelo qual ela mudou. Mas talvez o que eu ainda acho que é o maior deles é pela forma como essa é a primeira vez na história da humanidade que a gente tá enfrentando um número tão grande de conteúdo pornográfico com tão fácil acesso e tão simples de ser encontrado em basicamente qualquer plataforma, em qualquer lugar, na Smart TV, no celular, no computador, na tablet, até mesmo no seu micro-ondas, se ele tiver um navegador na internet, você consegue acessar pornografia. Tem um número aqui muito interessante que diz que 22 milhões de brasileiros assumiram consumir pornografia, o que é um número impressionante. E se você levar em consideração que 60% deles têm menos de 35 anos, ou seja, pornografia é uma coisa que tá cada vez mais popular entre pessoas mais jovens. E a gente precisa falar sobre isso, porque ela pode causar uma série de danos, não só à nossa vida pessoal, à nossa vida sexual, mas também à nossa integridade física. Já que tem um estudo. Esse é um estudo super sério, foi feito pelo Instituto Max Planck de Desenvolvimento Humano em Berlim. Eles fizeram um estudo que mostrou que homens que passam muito tempo vendo pornografia na internet parecem ter menos massa cinzenta em certas partes do cérebro e sofrem redução de sua atividade cerebral, ou seja, consumir pornografia em excesso pode afetar o seu cérebro. Aqui no resto dos estudos eles mostraram que a parte mais afetada é uma estrutura nervosa que fica abaixo do córtex cerebral, a camada externa do cérebro encarregada de comportamento e de tomadas de decisão. Quanto maior o consumo de imagens pornográficas, maior a deterioração dessa região, e isso pode incluir mudanças na plasticidade neuronal, o que acaba afetando aí o centro do prazer do corpo humano. Então, ao consumir muita pornografia, você pode afetar uma parte do seu cérebro que te faz tomar decisões mais burras, principalmente em relação à sexualidade e à pornografia. Você perde o controle do seu prazer, você muda um pouco a forma como o seu cérebro era configurado para sexo. Então você tira um pouco ali a configuração sexual da relação carnal em si e passa isso pro consumo de pornografia. Ou seja, quanto mais pornografia você consome, mais pornografia você quer consumir e, além disso, pior o tipo de pornografia que você quer consumir. E no vídeo de hoje, eu separei aqui uma série de números, dados e pensamentos sobre a pornografia que você deveria ter em consideração na sua vida e no seu grupo de amigos. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Sexta é Sexo, o quadro de sexualidade do Manual do Homem Moderno, onde a gente sempre fala sobre dicas de sexo, dicas de sexualidade, educação sexual. Tem de tudo um pouco aqui nesse quadro, então já aproveita aí, já se inscreve e não esquece de deixar o like nesse vídeo. E ó, esse vídeo daqui é bom, hein, pra você compartilhar no grupo do Zap. Então não esquece de compartilhar esse vídeo no seu grupo de amigos, que é muito importante que todo mundo veja o que a gente tá falando aqui. Dicas de Sexo é um oferecimento da Homens, uma plataforma voltada para a saúde sexual masculina. Nela, você se consulta com médicos especializados na descrição da sua casa e já tem acesso a farmácias que mandam medicamento para você em uma embalagem super discreta. Tudo isso para você poder retomar a qualidade da sua vida sexual com praticidade e dentro do conforto do seu lar. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, com o canal do YouTube da Homens e com o perfil deles no Instagram, para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dos caras. Clica aí. O estudo separou aí quais foram as principais palavras-chave buscadas em sites de pornografia nos últimos 6 anos. A primeira delas, a mais buscada, é algo que relativamente parece simples, assim, lésbica. Parece que é algo que o homem sempre teve, essa mística, essa coisa de querer ver duas minas se pegando. É uma coisa que parece até fácil de ser deduzida, que era uma busca muito clara em sites de pornografia, principalmente por essa curiosidade de muitos caras. As próximas palavras-chave são adolescente, madrasta, mãe e irmã. Ou seja, basicamente tá liberado transar na família. É isso, assim, o cara acaba procurando um comportamento de sexo em família. É uma deturpação aí, às vezes é um aflorescimento de um comportamento bizarro, não sei dizer, precisaria de um psicólogo sentado aqui do meu lado pra explicar isso. Mas quando a gente tá falando de adolescente, eu não preciso nem falar o quão errado e o quão escroto é isso. Principalmente se você levar em consideração que as denúncias de pornografia infantil cresceram 33% em 2021, segundo a
SaferNet Brasil. Só pra você ter uma ideia, entre janeiro e abril de 2021 foram denunciadas a SaferNet 15.856 páginas relacionadas à pornografia infantil, sendo que 7.248 delas foram removidas por indício de crime. A pandemia, ela fez com que muitas crianças tivessem que ficar em casa, então não vão mais ir pra escola, não vão mais pro parquinho, não vão mais pro inglês, pra capoeira, pra qualquer coisa que eles fizessem. Então a gente acaba gerando dois problemas muito grandes. O primeiro delas é que também aumentou muito o abuso sexual dentro de casa, porque pra quem não sabe, o abuso sexual infantil, ele é na sua grande maioria dos casos cometido dentro de casa, por membros da família, amigos e parentes, esse tipo de coisa. Então você bota a criança dentro de casa com o predador dela, ela se torna uma presa muito mais fácil ainda, porque o predador tem muito mais tempo pra poder fazer sua vítima. E não preciso nem dizer que esses caras às vezes acabam consumindo material de pedofilia e também produzindo material de pedofilia. Então a gente acaba deixando expostas as nossas crianças a esse tipo de comportamento de risco. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também que é muito importante é que as crianças também acabaram ficando mais tempo em casa, mesmo aquelas que não sofrem abuso, elas acabam tendo mais acesso à internet. E acabam tendo, a única coisa pra fazer é ficar no computador. Ah, tem computador, brincadeira na sala, mas aí já era. Ou seja, ela acaba acessando muito mais facilmente conteúdo pornográfico do que acessaria antes, se ela estivesse sendo estimulada a fazer outras práticas, outras atividades. Nesse contexto terrível que a gente teve de 2020 e 2021, a gente ainda tem aí uma série de coisas comportamentais que vão acabar rolando entre crianças e adolescentes que a gente vai colher frutos ao longo dos próximos anos. E esse ano que a galera ficou dentro de casa, eu posso apostar aqui que muita criança teve acesso aí prematuro à pornografia, porque às vezes é assim pra você acessar um conteúdo pornográfico. Você não precisa nem clicar em muita coisa. Tem um número aqui que mostra um pouco disso que eu falei. A idade média de que uma criança vê pornô online pela primeira vez é 11 anos de idade. 11 ainda é criança, tipo, é muito novo. E aí não preciso nem falar que muitas dessas crianças acabam usando a pornografia como educação sexual. Eles acabam achando que sexo é o que elas acabam vendo no filme pornô. Então você vai ver aí um número crescente de meninos preocupados com o tamanho do próprio pênis, porque eles veem um pinto num filme pornográfico e acham que aquilo ali é o pinto tem que ser daquele tamanho, então o meu é minúsculo comparado com aquilo, quando tá longe de ser verdade. A forma como o sexo é retratado em filmes pornográficos é sempre com violência, é sempre com agressão, é sempre uma coisa que é muito comum você ver violência sexual, mulher sendo cuspida na cara, maltratada, batida, jogada de um lado pro outro, e aí o cara acha que aquilo é o jeito que o sexo é, fala, pô, tá ali no filme, eles estão transando, então é assim que é na vida real, sendo que chega a ser longe do que é na realidade. Então a gente acaba deixando meninos e meninas suscetíveis a aprender o que é sexo através da pornografia. E não preciso nem falar aqui também que apenas 17% dos atores pornôs usam camisinha em vídeos. Isso ao mesmo tempo que 66% deles têm herpes, pelo menos 12% tem algum tipo de DST e 7% tem HIV. Se a gente tá falando que pornô é usado como educação sexual, se o moleque vê no filme pornográfico o cara não usando camisinha, por que ele vai se sentir estimulado a usar na vida real? Então a gente tá falando de uma coisa que afeta a cabeça dele, o desenvolvimento dele na parte do cérebro, até a vida sexual dele, passando por uma série de outros comportamentos. Isso tudo que eu falei aqui até agora não é o suficiente pra convencer você a parar de consumir pornografia. Mesmo a parte da pedofilia, você ainda tá super ok com isso, tá super tranquilo. Tem um número aqui pra mim que é um dos mais preocupantes. Em 2019, rolou um mega processo contra o Pornhub. Um mega processo. Foram uma porrada de mulheres, foram 22 mulheres. Elas entraram numa ação contra o Pornhub e o Departamento de Justiça norte-americano deu a causa ganha pra essas mulheres. Todas essas garotas fizeram participação de filmes de uma produtora chamada Girls Do Porn. E essa produtora, ela aliciava muitas dessas meninas com mentiras. As garotas eram chamadas às vezes pra fazer ensaios fotográficos e aí muitas vezes eram presas em lugares, obrigadas a fazer sexo. Elas eram prometidas um pagamento pra elas, depois esse pagamento era reduzido pela metade. É uma série de escândalos e de abusos. Muitas meninas estavam fazendo filme e pediam pra parar de fazer o filme no meio. Os caras ameaçavam a integridade física delas se elas saíssem no meio da participação. Então era basicamente um estupro filmado. Eu não tô inventando isso, isso é um fato. Isso é um fato tão grande que a justiça norte-americana fez o Pornhub remover todos os vídeos desse Girls Do Porn das páginas deles. E também, no meio dessa brincadeira, o Pornhub acabou tendo que deletar aí alguns milhões de vídeos envolvendo escândalos de abuso sexual. Porque a Visa e a Mastercard viram que o nome delas estava atrelado dentro do Pornhub e falou, cara, a gente não vai deixar como meio de pagamento para estupro o nosso cartão. E aí o Pornhub, sentindo ali um pouco da coceira, falou, não, então eu vou tentar me livrar um pouco desse processo. Pra você ter uma ideia de como era perigosa esse Girls Do Porn, o criador dela, o Michael Pratt, ele tá enfrentando, além das acusações do Girls Do Porn, ele tá enfrentando uma série de queixas por tráfico sexual e de pornografia infantil. E depois que ele foi acusado pelo Departamento de Justiça norte-americano, ele fugiu dos Estados Unidos e até
hoje ele tá na lista de um dos homens mais procurados pelo FBI. Então a gente tinha um cara que fazia tráfico sexual abertamente em site pornográfico. Então você não tinha como saber se aquela garota tava realmente ali porque tinha vontade, se ela tinha sido sequestrada da família dela, se ela tava sendo ameaçada por arma fora do set, sem contar aí uma série de outras histórias que envolvem vício em drogas, que envolvem ameaça, que envolvem prostituição, garotas que são vendidas pra milionários. E aí, se você quiser ler um pouco mais sobre isso, tem um monte de história na internet. Inclusive, recomendo você ver a história do Epstein, que é uma história bem bizarra que tem na Netflix, é muito assustadora. O que a gente precisa entender é que com a popularização da pornografia, cada vez mais pessoas começaram a olhar e viram nela uma boquinha pra ganhar dinheiro. Falaram assim, opa, peraí, posso tirar uma graninha ali. Tem sim, o casal que quer tirar uma grana fazendo um filme erótico, tem a menina que quer fazer uns vídeos dela, umas câmeras dela se filmando, tem. Mas tem muito cara que acaba usando esse negócio pra abusar e escravizar meninas. E tráfico sexual é uma coisa muito bizarra, muito pesada e muito difícil às vezes até a gente entender. Mas é muito comum, por exemplo, na Europa. Você encontra com relativamente facilidade casos de meninas que foram prometidas irem pra Europa pra trabalhar de modelo. Então veja bem, os caras pegam uma menina no interior do Brasil, olha pra ela e fala assim, você quer ser modelo, quer ser a próxima Gisele Bündchen? A menina fala, porra, quem não quer? É tipo falar pra um moleque, você quer ser jogador de futebol? O cara fala, porra, quero. E aí fala, vem aqui pra Europa. Aí quando ela vai pra Europa, pensando que vai ser modelo, que vai ser incrível, e pensa que ela tá saindo de um lar, às vezes, que é de uma família muito humilde, uma família que não tem conhecimento, uma família, às vezes, que não tem nada de dinheiro, que também tá precisando disso, que olha e fala, pô, minha filha acender a chance de salvar a família inteira. Quando ela chega na Europa, ela vai e descobre que, na verdade, ela vai participar de filmes pornográficos, ela vai ser usada como prostituta pra milionários, pra gente famosa, e isso acontece muito. Toda vez que você senta pra estudar esses casos, pra analisar como essas garotas são usadas de tráfico sexual, é impressionante. E apesar de ter alguns casos de homens que são usados em tráfico sexual também, os números são muito discrepantes. Isso é muito discrepante. Tipo, não dá nem pra comparar a quantidade de menina que é vendida, principalmente do leste europeu. O leste europeu é bizarro a quantidade de casos disso que tem com a quantidade de homens. Então, muitas vezes o que você tá consumindo na sua internet, o que é uma punhetinha no fim de tarde pra você, é um estupro recorrente. Então você tá ali por 5 minutos de prazer, você causou aí um sofrimento pra uma garota que ela vai carregar pelo resto da vida dela. É alguns fatos, algumas coisas, tá tudo aí. Nada do que eu falei aqui foi inventado, nada veio na minha cabeça. Se você pesquisar, você vai achar todos esses números. O que você vai decidir fazer com essas informações que eu acabei de mostrar pra você? Eu só peguei de um lugar e trouxe pra vocês. Agora, a responsabilidade é sua. E aí? Você me diz se a próxima vez que você abrir um site de pornografia você vai entrar aí sorridente, feliz, alegre, pensando que é uma coisa super saudável, ou você vai parar 5 minutinhos antes e vai pensar tipo, mano, será que eu devia estar fazendo isso daqui? Será que isso aqui é maneiro pra mim e pra todo mundo que tá envolvido nessa indústria? Fica aí o questionamento pra você. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais 2 vídeos pra você assistir. Não esquece de dar uma olhada ali no site da Homens, eles têm uma série de tratamentos, uma série de dicas muito maneiras sobre sexualidade masculina. Se inscreve no canal e seja feliz. Valeu!